Sejam bem-vindos a mais um A Nossa Terra, o programa que lhe dá a conhecer o que de melhor existe e se faz nas regiões do Val de Sousa e Baixo Tâmega, aqui todos os domingos de manhã, na antena da Rádio Clube de Penafiel, através de uma produção da Direnor. Amanhã, 14 de novembro, assinala-se o Dia Mundial da Diabetes e por isso hoje vamos dedicar as 2 horas do programa a esta doença, que é já classificada como uma das epidemias do novo século. Vamos dar-lhe a conhecer que doença é esta, como aprender a viver com ela, que tipo de tratamentos existem, que respostas dá a nossa região a quem é diabético e vamos ouvir testemunhos na primeira pessoa. Pretendemos, no fundo, conhecer, informar e esclarecer. Fique connosco, faça-nos companhia. A Nossa Terra. O pulsar da região na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque especial, diabetes. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. A diabetes é uma doença crónica que surge quando o organismo não consegue estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Caracteriza-se pela hiperglicemia, que se deve, em alguns casos, à insuficiente produção de insulina pelo organismo. Noutros casos, há insuficiente ação da insulina e, frequentemente, há a combinação destes dois fatores. Existem vários tipos de diabetes, a tipo 1, a tipo 2, a diabetes gestacional e ainda outros tipos de diabetes menos comuns e mais particularizados. Está na altura de introduzirmos na conversa o Dr. António Ramos, ele que é médico podologista. Dr. Ramos, conhece bem esta realidade, esta doença que é a diabetes. Recebe no seu consultório muitos diabéticos que procuram um serviço complementar no que toca ao cuidado e tratamento dos pés. Enquanto profissional de saúde, reconhece esta necessidade de existir um podologista nas equipas de saúde, quer do centro hospitalar, quer das próprias unidades de saúde familiar? Ora, muito bem. Antes de responder à sua questão, gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, todos os presentes, agradecer o vosso amável convite e enviar um cumprimento muito especial a todos os diabéticos e a todos os ouvintes do RCP. Sim, de facto, a questão que me coloca é de verdade, embora não seja em forma de lei que isso exista, mas sim em forma de uma normativa, aquilo que se chama agora uma norma da Direção-Geral de Saúde, que vão sendo atualizadas e publicadas com alguma frequência, e todas são unânimes em dizer que nas equipas multidisciplinares deve existir um médico, um enfermeiro e um podologista, sendo estes responsáveis, portanto, por uma consulta, pela educação, prevenção, observação e identificação do pé diabético. Estas normas são enviadas em conjunto para todas as estruturas da saúde em Portugal, portanto, desde os centros hospitalares, unidades de saúde familiar, os ACES e todos os profissionais de saúde em geral. Portanto, isto é designado e é descrito por pontos. Destacaria aqui o ponto 3, que se subdivide em 3 níveis, onde, no fundo, o que eles fazem aqui é dividir, portanto, digamos assim, a gravidade do pé diabético e adequar essa gravidade à equipa multidisciplinar que deve estar no seu acompanhamento. E há aqui uma situação que se repete, de facto, em relação ao podologista, em que nos 3 níveis, de facto, ele deve estar presente. Embora não seja uma realidade, infelizmente, mas, portanto, o próprio Sistema Nacional de Saúde, através, como disse, desta norma, consagra um podologista nas suas equipas multidisciplinares. Obviamente que deve estar o médico, o enfermeiro, todos os médicos especialistas na área, mas o podologista, de facto, como foi dito já anteriormente, é essencial numa equipa multidisciplinar
para obter os resultados que a doutora Maria de Jesus referiu em relação à baixa de amputações que existem nesta região do Val de Sousa, que é uma característica também a nível nacional da região norte, em diferença em relação à região sul. Isso deve-se claramente à grande quantidade de podologistas existentes na região norte, o que não acontece na região sul. Doutor, ouvíamos agora mesmo a doutora Maria de Jesus falar da importância da prevenção e dos cuidados que se devem ter com os pés. Que cuidados são esses? É uma questão aqui também importante que eu acho que nós devemos esclarecer o auditório que nos está a ouvir. É que nem toda a gente que é diabética tem necessariamente que ter o pé diabético. Acho que isso é importante, porque normalmente as pessoas aparecem-me à consulta e dizem-me: doutor, eu tenho diabetes e afinal também tenho pé diabético, e isso tem que ser observado e diagnosticado de uma forma muito objetiva. Portanto, era importante esclarecer em primeiro lugar esta situação. Em relação à questão do pé diabético, essencialmente eu diria que é necessário observar os pés, ver se existem zonas de calor diferenciadas, se aparecem bolhas, fissuras, calos, calosidades, o inchaço, que no fundo é a dilatação do pé. Se não o puderem fazer por dificuldades, digamos, uma questão postural, que há muita gente que tem dificuldade em chegar aos pés, eu ouço dizer muito isto na consulta. Portanto, há muita gente que utiliza, por exemplo, sapatos para pés diabéticos sem cordões, o que pode estar correto, para não ter que estar a apertá-los. Portanto, se tiverem dificuldade em visualizar este tipo de situações no pé, devem utilizar ou uma pessoa que o possa fazer por eles, ou então um truque muito simples, que é usar um espelho. Também deixo também esta dica, não é? Porque muitos dos doentes, com o avançar da idade, têm dificuldade de visão, que é, como sabem também, um dos órgãos atingidos por esta pandemia, como já foi aqui referido e bem. Devem lavar os pés, como eu costumo dizer, e secá-los melhor, sobretudo entre os dedos, que é onde normalmente podem começar as pequenas feridas, e que podem levar mais tarde a uma ferida e depois a uma úlcera. Utilizando uma toalha macia, clara, portanto, especialmente entre os dedos. Fazer uma boa hidratação do pé com cremes com ureias. Também é importante dizer que podem usar cremes com ureias até 50%, que é a ureia máxima que existe disponibilizada no mercado, que não tem problema nenhum em ser usada no diabético. Portanto, há sim alguns mitos em relação ao pé diabético, como a utilização de lasers de forma devidamente, portanto, cuidada, pode-se perfeitamente utilizar, com resultados bastante bons. O corte das unhas também é muito importante. Devem ser cortadas as unhas de forma arredondada e não pontiaguda. Evitar, portanto, tirar as espículas. E referir também aqui uma inovação que apareceu em Portugal e que é de uma empresa portuguesa, que penso que deve ser destacado também, que foi um desenvolvimento de umas meias para diabéticos de uma empresa, como eu disse há pouco, portuguesa, da marca Skin to Skin Diabetic, que são umas meias sem costuras, que não apertam nem a perna, nem portanto, o peito do pé. E é importante destacar, portanto, que são umas meias próprias para este tipo de situação. Muito bem. É importante ainda, Dr. Ramos, dizer que, para quem nos ouve, que felizmente também nesta área do pé diabético, a tecnologia tem vindo a dar avanços significativos e hoje o tratamento também já pode ser mais eficiente. Sim, é verdade. Neste momento, de facto, a tecnologia está claramente ao dispor da ciência e neste momento do tratamento. Como há pouco eu referi, especificando um bocadinho mais, existem as tais meias que foram desenvolvidas em Portugal, que têm na sua composição algas marinhas, prata e algodão. É uma meia sem costuras, tal como se recomenda, e que se adapta muito bem ao pé quando ele dilata, ou seja, quando ele incha, principalmente ao longo do dia. Podem também evitar que o pé desenvolva micróbios, portanto ela tem efeitos antibacterianos e antifungicidas, porque é um fator bastante comum nos diabéticos, uma vez que tem uma baixa de imunidades bastante grande, e também devido à polimedicação que fazem devido à doença. No que diz respeito ao calçado, é importante também frisar que existem neste momento no mercado sapatos próprios para o pé diabético, que têm que ter algumas características, podem inclusive até serem feitos por medida, à medida do pé. Devem ser confortáveis, fechados, com uma sola resistente, macios, sem costuras, para que não apertem e não exerçam pressão. Um doente diabético, na minha opinião, nunca deveria usar uns sapatos sem meias.
De referir também uma inovação tecnológica que está muito na moda nos tratamentos podológicos, que é um laser. Dizer que ele pode ser utilizado em diabéticos apenas e só quando ele estiver indicado, no tratamento, por exemplo, de úlceras, nas micoses das unhas, entre outras doenças. Podemos dizer até ao momento que os resultados têm sido muito positivos. Dr. Ramos já deixou vários conselhos, a sua área mais direcionada naturalmente para os pés, portanto, quero aqui reforçar a ideia de que as pessoas devem estar atentas aos pés. Eu terminarei com uma mensagem, penso que é bastante importante, dizendo que a diabetes é a principal causa de amputação não traumática dos membros inferiores quando não tratada corretamente. Portanto, se tem dúvidas em relação ao seu pé, deve consultar um podologista o quanto antes. Na dúvida,